Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa aula de inglês de hoje. Hoje é a aula de número 12 e espero que vocês estejam aí atentos para aprendermos bastante. É uma aula que vai continuar um pouco da aula da semana passada, né? Da outra semana, na verdade, que nós tivemos aqui. Mas é uma aula aí que vocês vão gostar bastante. Antes de começarmos, eu gostaria de realizar a correção da última atividade da aula de número 11. Eu queria corrigir com vocês 3 questões, tá certo? A primeira é a questão de número 2, que diz o seguinte: Gabriel is taller than me. Então, a frase aí tá falando isso, né? Em inglês, na verdade, ela fala dessa maneira. E tá perguntando assim, qual tipo de comparativo é usado nessa frase? Mas aí a gente precisava ver aqui, né? O que significa a frase. E ver os comparativos que tinha aí, o comparativo que tinha aí. A frase está dizendo assim, Gabriel é mais alto que eu. Então, tá perguntando que tipo de comparativo essa frase está sendo usada aí. Que tipo de comparativo nessa frase? É um comparativo de igualdade? De inferioridade ou de superioridade? Se eu estou dizendo que Gabriel é mais alto que eu, é um comparativo de superioridade, não é, pessoal? Não pode ser nem de igualdade, porque eu não estou dizendo que ele é tanto quanto eu. Não, ele é maior, né? Ele é mais alto, na verdade. Então, é superior a mim. Então, é superioridade, tá certo? Muito fácil essa questão. Alternativa letra C. Próxima é o seguinte. Nessa questão aqui, a questão de número 4, está falando o seguinte. Quando se trata de um adjetivo longo no comparativo, o que devemos acrescentar antes do adjetivo? Então, ó, vocês têm que prestar atenção. Nós estamos falando de um adjetivo longo no comparativo e nós devemos acrescentar o quê no adjetivo? Nós vimos na última aula que a única palavra que deve ser acrescentada antes de um adjetivo longo é a palavra more, M-O-R-E, onde está aí na letra D, essa palavrinha. Então, ela é usada para adjetivos longos no comparativo, tá bom? Você podia ficar confuso com a letra B, porque tem aí a mesma palavra, mas tem a palavra THE na frente, que falamos de. Não poderia ser ela, porque essa palavrinha aí a gente usa para outra coisa, tá bom? Nós usamos para o superlativo, que é o que vamos aprender hoje. Então, a única alternativa correta realmente seria a letra D. Aqui na quinta questão, nós temos qual o comparativo do adjetivo na imagem a seguir. Então, tem essa imagem aí que vai falar de alguém que é engraçado. Então, qual seria o comparativo que poderia ser usado para esse adjetivo na imagem? Tá vendo? Então, o adjetivo que está proposto na imagem é o adjetivo funny, que se escreve assim, ó, F-U-N-N-Y, como vocês observam, tá certo? E qual seria o comparativo desse adjetivo? Nós vamos modificar ele. Por quê? Vocês observam que ele acaba em Y. Então, se ele acaba em Y, lembra que a gente tem que cortar o Y e colocar o I no lugar? Então, coloca o I e o R no final. Porque lembram que também, para comparativos em adjetivos curtos, nós acrescentamos o ER no final das palavras, dos adjetivos. Mas, se acabar em Y e antes de vir uma consoante, antes do Y, você corta ele e coloca o I. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta, letra D. Então, aqui é o nosso assunto de hoje, que são os superlativos. Nós observamos e aprendemos sobre o comparativo e hoje nós vamos ver a classe dos superlativos. Tem aí uma imagem com uma frasezinha que eu já queria começar com ela. Essa frase aí está dizendo assim, ó, You are the best. O que significa essa frase? Essa frase está dizendo assim, ó, você é o melhor, ou você é a melhor. Essa frase, ela está no superlativo. Por quê? Vocês lembram que nós aprendemos o comparativo. O nome já está dizendo, é para comparar. Então, por exemplo, eu comparo você comigo. Esse é o comparativo. Mas agora, no superlativo não tem comparação. O superlativo é uma pessoa só. Porque se eu digo assim, você é o melhor, eu não estou comparando você mais com ninguém, estou dizendo que você é o melhor, então é só você. Esse aqui é o superlativo, quando eu digo você é o mais alto, mais baixo, mais forte, isso é o superlativo, tá certo?
Olhem aqui essa tirinha também, que vai representar para vocês também um pouco do superlativo. Então, a aranha está dizendo aí, ó, eu já vou traduzir para vocês para ficar mais fácil. A aranha está dizendo que ela é a mais rápida do mundo. Então, ela é a mais rápida, ela não está comparando com ninguém mais, tá certo? Então, eu vou mostrar aí para vocês como é que vocês vão identificar esse superlativo, mas aí a aranha disse isso. Aí vem o gatinho aí e matou a aranha, tá vendo? Aí ele tá dizendo assim, ó, no balãozinho dele. Ok, ok. A aranha, na verdade, né? A aranha fala, ok, ok. Eu sou a segunda mais rápida. Então, essa palavra aí, por último, fastest, certo? Ela significa mais rápido. Então, observem aí a última palavrinha do balãozinho. Significa mais rápida. Então, depois que o gatinho matou, ela pensou, né? Então, eu sou a segunda, porque ela não é mais a mais rápida, já que ele matou ela. Enfim, é uma tirinha só para que vocês pudessem identificar esse superlativo, certo? E agora vamos entender como é que montamos. Aqui eu trouxe para vocês a mesma imagem que eu trouxe na última aula, porém com o superlativo, certo? Então, observem o adjetivo aí, a segunda coluna tem um adjetivo. Isso aqui são adjetivos curtos, por quê? Eles possuem uma ou duas sílabas, tá bom? Então, ele é um adjetivo curto. Aí, observem que, para adjetivos curtos, no superlativo, o que é que a gente tem que fazer? Nós aprendemos na última aula que, para comparativos, precisaríamos acrescentar ER. Porém, no superlativo, nós acrescentamos EST. Observem que está tudo em vermelho aí para vocês identificarem o que foi que acrescentamos na frase. Então, só o primeiro exemplo aí. A primeira palavrinha tem aí short. É a primeira palavra. Como é que fica ela no superlativo? Você precisaria acrescentar o EST no final. Então, fica assim, ó. Shortest. Certo? Outra coisa. Você também precisa acrescentar o THE. Vocês observam aí que antes, no superlativo, aí na última coluna, nas palavras, tem um THE na frente de todas. Nós falamos que é o the. Essa palavra, ela significa o, a. Ela tá aí para dizer que você é o mais rápido, o mais baixo, a mais alta. Então, ela tá para dizer que tá no superlativo, tá bom? Ela tá nos ajudando a identificar que a palavra está no superlativo. Então, você precisa usar ela também. Ok, pessoal? Então, ó, observem que tem essa palavrinha aí e tem o EST no final, dos adjetivos curtos. Aqui é aquela questão que nós temos que dobrar a última letra. Vocês lembram da última aula também que eu expliquei isso? Que nós precisaríamos dobrar a última letra. Então, ó, observem que se acabar com Y também, a gente vai observar aqui que precisamos tirar o Y, colocar o I no lugar. Mas vamos começar aqui. A primeira palavra que eu queria que vocês observassem é a palavra hot. Observem aí, o número 1, primeira palavrinha. Nós aprendemos que no comparativo colocava o R no final e dobrava a última letra. Por quê? Hot, ela é uma palavra CVC. O que é o CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, quando a palavra ela termina em CVC, nós temos que dobrar a última letra. Quem é a última letra aí no hot? O T. Então, dobra o T e no superlativo, que é a última coluna aí, observem que tem 3 coluninhas. O adjetivo, o comparativo e o superlativo. A última coluna aí é o superlativo. Observem que em todos aí, nós colocamos o EST no final e nos que acabam em CVC, nós dobramos a última letra. É o exemplo do hot, certo? E colocamos o THE na frente do adjetivo, ok? Então, é muito fácil. Né? Não é tão difícil, porque como vocês podem imaginar. A última palavra que eu queria mostrar para vocês também, para que vocês se atentassem, a letra 6, o número 6 aí, a palavra de número 6, é a palavra hungry, que significa com fome, faminto. E como é que eu digo assim? O mais faminto, por exemplo, nós vamos falar essa última coluna, a última palavrinha da última coluna. Vai ficar hungriest, né? Que tem esse IES no final, IEST. Por quê? A palavra acabou em Y. Observam que ela terminou em Y. Então, corta ele, coloca um I no lugar dele e o EST no final. E o THE na frente. Ok, é só isso. Não é muita coisa, não.
Coloca o THE e coloca o EST no final, para adjetivos curtos. E como nós vimos também, nós temos adjetivos longos, tá certo? Então, da mesma forma que temos os curtos, nós temos os adjetivos longos. Para os adjetivos longos, o que é que a gente vai precisar fazer? Os adjetivos longos são aqueles que possuem o número de sílabas, de 3 a 4 sílabas, tá bom? Nesse caso, nós precisamos fazer o seguinte, ó, prestem atenção. Aqui vai ter o adjetivo, vai ter o comparativo e tem a outra coluninha, que era a coluna do superlativo. Na coluna do superlativo, vocês vão observar que no lugar de colocar o more, observem no comparativo aí, que tem more, M-O-R-E, certo? Esse é o comparativo. No superlativo, a palavra vai ser most, M-O-S-T. Então, você vai colocar essa palavra most e coloca o adjetivo. Só isso, tá certo? Mas não pode esquecer de que no começo, o THE. Então, vai ficar assim, por exemplo, essa número 3, essa palavra aí, beautiful, a segunda palavra, que significa bonita. Quando eu digo que alguém é bonita, ok, isso é o adjetivo. Quando eu digo que é mais bonita, nós aprendemos na última aula. Coloco more na frente. E se eu digo que é a mais bonita? Então, a garotinha que tem ali na minha casa, ela é a mais bonita da minha casa. Então, como é que seria isso? Eu coloco o THE na frente e vai ficar the, THE, most, M-O-S-T, e coloco beautiful, o adjetivo que tem aí, tá bom? Então, é só isso. É só isso que vocês vão precisar fazer. Isso para adjetivos longos, aqueles que possuem 3, 4 ou mais sílabas. E para a gente concluir aqui, eu queria mostrar para vocês só os exemplos, tá? Então, ó, observem nessas imagens aí, que vai ter o adjetivo, o comparativo e o superlativo. Então, esse primeiro menino aí, ele é engraçado. Ele é funny. Engraçado. O segundo, ele é funnier. Ele é mais engraçado que o primeiro. E o último, ele é o mais engraçado de todos. Então, ele vai ser funniest, certo? Então, ó, que muda aí. É o finalzinho da palavra, do nosso adjetivo. Isso é um adjetivo curto ou longo? Curto. A gente não precisava colocar aquele most, M-O-S-T, tá bom? Aqui, essa primeira menina é baixa, mas a segunda ela é mais baixa que a primeira, então a gente está comparando. E a última ela é a mais baixa das três. Então, você não está mais comparando, você está dizendo que ela é a mais baixa, certo? Outro exemplo. A primeira menininha, ela tá sad, ela tá triste. A segunda, ela tá mais triste que a primeira. E o último aí é um menininho, ele está o mais triste. Então, se ele está o mais triste de todos, você vai colocar o EST. Observem que nessa palavra a gente dobrou a última letra. Por quê? É um CVC, uma consoante, vogal, consoante. Então, nós dobramos a última letra, que foi a letrinha D. Então, dobrou o D, colocou o EST no final, ok? Então, aqui é o último exemplo que eu queria mostrar para vocês, para nós identificarmos ainda mais esse superlativo e lembrar também o comparativo. Então, tem a batata frita aí, que ela está dizendo assim, ó, eu não sou saudável. O adjetivo, ele está aí, marcado, e é o adjetivo healthy, que significa saudável, certo? Então, a batata frita está dizendo que não é saudável. Se nós compararmos o frango aí com a batata frita, é mais saudável. Então, é mais saudável que a batata frita, na verdade. Então, ele está dizendo assim, ó, eu sou mais saudável. Então, ele poderia comparar ele com a batata frita. Nós estamos comparando, na verdade. E, por último, nós temos aí o brócoli. E ele é o mais saudável de todos. Então, se você comparar ele com o frango e a batata frita, ele é o mais saudável. Então, como é que você diria assim que ele é o mais saudável, né? Ele está dizendo que ele é o mais saudável. Então, ele está dizendo assim, ó. I am the, olha o THE aí, healthiest. Colocou o EST. E colocou o I também, porque a palavra acabou em Y. Então, cortou ele e colocou um I. Ok, pessoal. É só isso que eu queria mostrar para vocês quanto aos exemplos do comparativo, superlativo, tá bom? E a última coisinha, para que vocês possam se atentar e não errar, é que nós temos os irregulares. Eu falei isso para vocês também na última aula, que tem alguns adjetivos que eles são irregulares, ou seja,
eles não têm aquela regrinha que nós vimos, que coloca o ER, o EST, coloca para adjetivos longos, né? O most, M-O-S-T. Tem alguns que não têm essa regra. É o exemplo do good, a palavra que vocês observam aí, tá bom? Na imagem. Essa palavra, ela significa bom. Como é que eu digo melhor em inglês? Que a gente não vai falar mais bom, né? Não existe mais bom. Seria melhor. Então, observem que em português também muda. Em português também é irregular. A palavra muda. Então, good é bom. Melhor, nós aprendemos na última aula que é better. E quando eu digo o melhor, nós falamos best. Tem até a frase que todo mundo usa, né? É o melhor amigo, então usa best friend, que escreve F-R-I-E-N-D, por exemplo. Então, aqui nós temos essa palavra best, que significa melhor, ok? Nós vimos ela no comecinho da nossa aula. E agora, para a gente concluir, vocês acham que eu esqueci a nossa frase do dia de hoje? Eu não esqueci. Nossa frase do dia, ela vai falar de algo que aconteceu ontem. O que é que aconteceu ontem, que vocês celebraram? Foi o Dia dos Pais. Então, o Dia dos Pais aqui, eu queria deixar essa frase em inglês para desejar um feliz Dia dos Pais aos pais de vocês. E nós falamos em inglês assim, ó. Happy Father's Day. Então, quem quiser aí desejar um feliz Dia dos Pais em inglês para seus pais, podem falar, viu? Essa frase para eles. E também, essa semana nós comemoramos o dia de vocês, o Dia do Estudante. Então, também quero começar essa semana desejando um feliz Dia do Estudante para vocês. Vocês que estão aí, os guerreiros, né, de estarem estudando, focados. Continuem assim. E o Dia do Estudante em inglês nós falamos, feliz Dia do Estudante, nós falamos assim, ó. Happy Students Day. Ok, pessoal? Então, ó, bem parecido com a outra frase, mudou só a palavra pai, né, que tinha na outra e agora estudante. Certo? Então, feliz Dia do Estudante para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula.